Fala galera do Imersão, tudo bem com vocês, gente? Hoje a gente tá aqui para dar continuidade ao nosso devocional com o tema Sermão do Monte. Agora chegamos numa fase desse sermão onde o caminho começa a estreitar para o nosso lado, onde nós vemos que ser cristão não é tão simples assim. E hoje nós vamos falar sobre raiva, sobre ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A lei diz: não matarás. Mas aqui Jesus ele começa a apertar o caldo para o nosso lado e ele diz que não somente matar, o ato de matar alguém. Toda vez que você sente raiva, ira de alguém, você está matando o seu irmão. Infelizmente, nessa cultura atual, a gente vê como a ira ela tem tomado espaço em nossos corações. Um exemplo disso é as redes sociais. Hoje em dia nós temos a cultura do cancelamento, onde pessoas que pensam diferente, pessoas que dão as suas opiniões, começam a receber um cancelamento, uma raiva, uma ira. E muitas vezes essa ira, disseminada sem controle nenhum nas redes sociais, acaba matando literalmente as pessoas. Por isso é necessário nós tomarmos cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nos momentos de ira, nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Existe também uma cultura em nosso país, onde nós vemos que as pessoas, sem ao menos conhecer umas às outras, começam a fazer um julgamento precipitado, equivocado. Não sei se você já ouviu aquela expressão bem brasileira que diz assim: nossa, o meu santo não bateu com aquela pessoa. Ou você pode ouvir alguém falando assim: nossa, que energia negativa, que pessoa com vibe ruim. Você já deve ter ouvido ou até mesmo já deve ter falado, mas eu preciso te dizer que essa raiva gratuita não vem do Espírito Santo. Nós precisamos moldar o nosso coração conforme a vontade do nosso Pai. E Jesus deixa muito claro nos versículos anteriores que se você quer ser chamado de filho de Deus, se você quer herdar o reino, você precisa ser uma pessoa pacífica, você precisa ser uma pessoa misericordiosa, você precisa ser uma pessoa humilde. Por isso, meu querido, se você já se encontrou sentindo raivas de pessoas sem motivos aparentes, simplesmente porque você olhou para a pessoa e começou a sentir raiva, você precisa rever aquilo que está dentro de você. O Senhor ele quer te curar dessa raiva. O Senhor quer tirar essas marcas da sua vida. A raiva muitas vezes são marcas emocionais deixadas aqui dentro, e por isso nós temos um santo remédio: Cristo. Cristo é o nosso remédio, não só para doenças físicas, mas também para doenças lá da alma. A ira é um sentimento muito comum e em algum momento da vida nós vamos se deparar com ela. Mas a palavra de Deus fala lá em Salmos capítulo 4, versículo 4, que quando nós ficarmos irados, nós não podemos pecar. Muito pelo contrário, ao deitar, nós devemos refletir sobre e se aquietar. Muitas vezes você já deve ter passado por situações onde você deita a cabeça no seu travesseiro e não consegue dormir por causa da raiva de alguém. E o seu pensamento fica pensando sobre isso. Mas o Senhor, Ele quer nos livrar da raiva, da ira. Ele quer sarar o nosso coração para que a gente venha a ser misericordiosos, pacificadores, amorosos uns com os outros. Porque todas essas características fazem parte do fruto do Espírito. E se nós pertencemos a Deus, somos os seus filhos, nós precisamos gerar em nós o fruto do Espírito. E vale lembrar que uma parte desse fruto do Espírito é a mansidão. Não existe espaço para ira, somente mansidão, alegria e amor. Também podemos passar por momentos onde nós nos sentimos irados diante de uma injustiça. Talvez você já deve ter passado por um momento em que pessoas falaram coisas que não eram verdade a seu respeito e você queria se defender. Você queria naquele momento falar tudo aquilo que você tem direito. Mas a palavra de Deus fala lá em Provérbios 17, versículo 27: quem domina suas palavras é sábio e o homem de entendimento é de temperatura
temperamento calmo. Muitas vezes a gente quer se utilizar, né, dos temperamentos. Algumas pessoas são coléricas, sanguíneas, melancólicas, fleumáticas, e muitas vezes nós usamos isso como desculpa, mas nós não podemos se utilizar de desculpas para aquilo que é um desvio de caráter. Nós precisamos nos posicionar diante disso e não deixar com que a ira tome conta do nosso coração. Muito pelo contrário, quando você passar por momentos em que você parece que está sendo desafiado entre muitas vezes falar uma verdade, mas falar uma verdade ríspida, nós precisamos nos posicionar e deixar de lado todas essas coisas que nos afastam de Deus. Por isso nós devemos nos posicionar e deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. E Jesus, ele agora começa a nos provocar. Ali no versículo 23 ele diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Aqui Jesus está nos provocando, porque ele está dizendo basicamente isso: é melhor você deixar a sua oferta para depois e ir se reconciliar com o seu irmão primeiro do que ofertar com raiva, com ira em seu coração. Deus, ele não pode receber algo quando o nosso coração está manchado pelo pecado e pela raiva. Nós precisamos tratar o nosso coração diante de Deus para que Deus possa receber a nossa oferta, para que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, seja de qual forma for. A palavra de Deus nos aconselha para que sejamos rápidos em se reconciliar, que nós não deixemos a ira tomar conta do nosso coração, pois a palavra de Deus também fala lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 14 e 15: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A ira, a raiva, ela tem um poder de contaminar as pessoas. A ira é um produto tóxico que pode matar e afastar as pessoas de Deus. Por isso, tome cuidado com as suas palavras. Nós precisamos cuidar com aquilo que sai de nós, porque, assim como Jesus disse, não pode sair água boa de uma fonte ruim e não pode sair água ruim de uma fonte boa. Então nós precisamos rever e limpar o nosso coração. Nós precisamos limpar o nosso coração para que tudo aquilo que for fluir de nós possa ser de bom grado para as pessoas. E eu aqui não estou dizendo que a gente talvez um dia não vá vacilar, talvez isso aconteça, pois somos humanos, nós somos carne, nós somos filhos de Adão, mas Jesus veio nos provar que é possível sim viver sem pecar, e por isso Ele é a nossa motivação para que a cada dia venhamos andar em santificação, porque sem isso ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Então é isso, pessoal, espero que tenha sido bênção para sua vida, que esse conteúdo de hoje possa edificar você e que nós possamos nos tornar mais vigilantes a respeito da ira. Deixe Deus trabalhar no seu coração, que eu venha deixar o Senhor trabalhar no meu coração, para que a vontade dele seja feita em minha vida e na sua vida também. E a palavra-chave de hoje, para mim saber que você ficou até o final desse vídeo, é reconciliação. Então deixa aqui nos comentários para mim saber que você ficou até o finalzinho, tá bom? E amanhã o Matheus também vai estar aqui trazendo uma mensagem para nós sobre adultério e divórcio. Um tema muito importante e muito atual. Então, não perca por nada. E é isso, pessoal. Nós amamos vocês e até a próxima. Beijos!